Então, acho que vamos começar. Boa noite, todas e todos. Boa noite, Mariceli, Ricardo, Henrique, Marli, toda a equipe do Escritório do Livro da Embaixada, a Bibliomaison, o público que está conosco hoje. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Eu sou Vicente Zonca, sou editor para o livro e o debate de ideias da Embaixada da França. É uma alegria, é uma honra receber hoje dois grandes poetas, a Mariceli Agnon, que é uma poeta do Haiti e do Quebec, e o Ricardo Aleixo, um poeta do Brasil, que vou apresentar daqui a alguns instantes. Só vou explicar agora um pouco do dispositivo de tradução para as pessoas que precisam de uma tradução ao português, de escutar tudo em português. Tem que escolher embaixo da tela, tem um pequeno globo escrito interpretação. Lá tem que dar um clique nesse globo e escolher português, se você quer ouvir o evento tudo em português. Se vocês preferem escutar tudo em francês, podem dar um clique e escolher francês. Se vocês estão confortáveis em escutar a Mariceli falando em francês e o Ricardo e o Henrique falando em português, você pode deixar assim, sem fazer nada, ou selecionar desativado. Só tem que fazer essa pequena coisa para conseguir ouvir tudo na língua que vocês preferem. Eu falei de novo, tipo, tem uma barra embaixo da tela com escrito interpretação, é na direita dessa barra. Dar um clique e escolher a língua, é isso. Então, vou pedir também para todo mundo de desligar os microfones. O evento vai se organizar em 2 momentos. Eu vou abrir agora o evento, depois o Henrique vai conversar com a Mariceli e o Ricardo durante 40 minutos, mais ou menos, e depois vamos abrir para as perguntas do público. Então, nesse momento, último momento, vocês poderão desligar o microfone para fazer a pergunta, se vocês quiserem. É isso. Então, vou apresentar um pouco o evento. Esse evento está organizado no marco da Francofonia, a Semana da Francofonia. Cada ano, na França e no mundo, tem esse evento que procura promover as culturas de língua francesa. É sempre mais ou menos entre o dia 15 e o dia 20 de março. E o tema brasileiro da Semana da Francofonia é respirar. E eu vou comentar esse tema que acho muito importante para falar de poesia. E esse evento de poesia está organizado também no marco de um ciclo nosso, do Escritório do Livro da Embaixada, o ciclo titulado Devaneios. Lançamos esse ciclo de encontros literários e intelectuais franco-brasileiros no ano passado, e foi precisamente com o Henrique, que está conosco hoje, para o lançamento de uma antologia de poesia haitiana. Então, também tenho bastante nostalgia de abrir o ciclo Devaneios 2021, lembrando o ciclo Devaneios 2020, falando de novo de poesia e de Haiti. Então, por que um ciclo Devaneios? A ideia é precisamente de fazer um ciclo de encontros para aproximar a França e países de língua francesa, como hoje o Haiti e o Quebec, e o Brasil, criar conexões, conversas, diálogos literários e de pensamento, apesar do distanciamento social e geográfico do contexto global que conhecemos hoje. É o segundo ano do nosso ciclo Devaneios, uma nova temporada, e vamos convidar vocês cada mês para um novo evento, para novos devaneios franco-brasileiros. E o próximo tema será a poesia do Baudelaire, que ele nasceu já faz 200 anos, esse ano. E vamos ter outros temas, como jovens romancistas LGBTQI+, o polar da Amazônia e outros temas ainda. Por que o tema devaneios? Porque precisamente o devaneio é um jeito de conhecer, um método de conhecimento diferente. Acho que o Gaston Bachelard, um filósofo francês, descrevia precisamente o devaneio como um ato, um método de conhecimento. E o filósofo indígena Ayrton Krenak fala também dos sonhos como remédios às dificuldades do contexto global. Então, para nós, decidimos escolher esse título
pelos motivos que acabou de explicar. Então, hoje, primeiro evento desse ciclo 2021 dos devaneios franco-brasileiros. Respirar, diálogo entre a poesia brasileira e a haitiana contemporânea. O tema da francofonia, respirar, é um tema fecundo, pertinente na poesia. A poesia é fundamentalmente uma questão de respiração, de ritmo. O alexandrino foi calculado a partir do número de sílabas, de palavras que podíamos declamar sem ter que inspirar de novo. A elegia é o gênero do soluço, do corte, da respiração estrangulada. Nesse sentido, a poesia é vento, ar, viagens. Esse evento vai reunir dois grandes poetas, criar um diálogo, um devaneio entre Brasil, Haiti e Canadá. No ano passado, já mencionava essa antologia Estilhaços, traduzida e organizada pelo Henrique, que está conosco hoje, e publicada pela editora Demônio Negro, que foi uma primeira antologia apresentando ao público brasileiro poesia haitiana contemporânea. Tinha 5 autores traduzidos: o René de Pestre, o Franck Etienne, a Marie-Célie Agnan, o Evelyne Trouillot e o James Noel. Talvez o Henrique falará um pouco dessa antologia. Eu queria mencionar também que é uma edição bilíngue, então você pode ler os poemas em francês, tão como em português. Agora vou agradecer de novo a Marie-Célie, Ricardo e Henrique de estar conosco hoje e só fazer uma pequena apresentação para o público brasileiro de cada um. A Marie-Célie está conosco desde Montreal, acho, onde ela mora desde 1970. Ela é poeta, contadora, romancista, nasceu em 1953 em Port-au-Prince, em Haiti. É autora de uma obra notável, incluindo Le Livre d'Emma, que evoca as privações sofridas pelas mulheres escravas nas Índias Ocidentais. Ela também escreve livros para os jovens e trata em particular de temas como exclusão, solidão, racismo, exílio ou a condição da mulher. Entre muitos prêmios, a Marie-Célie Agnan recebeu em 2017 o prêmio Alain Grandbois da Académie des Lettres du Québec para o seu livro de poesia Femme de Terre Brûlée. E ficamos muito honrados de estar com você hoje. Queria agradecer muito a sua presença. O Ricardo Aleixo, que está conosco desde Belo Horizonte, acho, onde ele nasceu em 1960. É poeta, artista visual e sonoro, perfumador, ensaísta e editor. Ele publicou, entre outros, os livros Pesado Demais para a Ventania, tem um exemplar aqui hoje comigo, em 2018, o Antiboy, em 2017, que foi finalista do Prêmio Oceanos, e o Modelos Vivos, que foi finalista do Prêmio Jabuti. Ele já fez performances em muitos países das Américas e da Europa, e no Brasil. É curador de festivais, desenvolve projetos de criação e pesquisa no Laboratório Interartes Ricardo Aleixo e no CORA, Combo Roda Afrotópica, ambos em Belo Horizonte. Muito feliz de estar com você hoje também, Ricardo. Henrique Privezendo Amaral, que vai fazer a mediação desse encontro, está conosco desde São Paulo, talvez? Sim? Não? Ele nasceu em Ribeirão Preto, talvez será em Ribeirão Preto, não sei, não, também não. Em 1993, ele é poeta, pesquisador e tradutor. Entre 2014 e 2018, ele foi membro do corpo editorial da CIS, uma revista de crítica literária e tradução. E em 2020, como já mencionei, publicou Estilhaços, antologia de poesia haitiana contemporânea, pelo selo do Demônio Negro, que traduziu e organizou. Atualmente, realiza uma pesquisa de doutorado em letras estrangeiras e tradução na USP, voltada para a obra do pensador e escritor martinicano Edouard Glissant. Então, vou agora abrir para essa maravilhosa conversa entre vocês três, agradecendo de novo todo mundo, a Marli, que está fazendo a interpretação conosco, como muitas vezes estamos felizes de poder contar com ela, e vou agradecer também a toda a minha equipe que está comigo hoje, escutando por agora o encarregado da parte técnica. Vamos ter 40 minutos mais ou menos de conversa e depois vamos abrir para as perguntas do público. Sejam bem-vindas e bem-vindos.
Excusez-moi, Vincent, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. Parce que, en fait, j'ai pu comprendre ce que vous dites, parce que, bon, comme je parle l'espagnol, le français, bon, je comprends plus ou moins le portugais, mais je n'ai pas entendu Marly parler. Je n'ai pas entendu ce qu'elle disait. Et vous êtes bien sur le canal français? Oui, auparavant, je l'entendais, puis tout à coup, je l'entends plus. Alors, peut-être que Brieux, talvez o Brieux que está encarregado da parte técnica nos podia ajudar, ou a Marly, não sei. Marie-Célie, regardez, vérifiez de nouveau si vous êtes bien sur le canal français. Au fait, oui, j'y étais, interprétation. Alors, je clique sur interprétation. C'est ça. Et je clique encore sur français. Voilà. Comme on a fait plusieurs tests, peut-être que la configuration est partie. Mais là, je vous entends. Peut-être que oui. Bon, en tout cas. Oui, là, je vous entends. Oui, je vous entends, oui. Perfeito. Merci. Então, vou deixar agora a palavra a Henrique, ao Ricardo e a Marie-Célie. Bom evento para todo mundo. Obrigado. Olá, boa noite a todos. Boa noite a todas que nos ouvem. Primeiramente, então, já que o Vincent colocou a questão, eu estou falando, na verdade, do interior de Minas Gerais. Não é nem São Paulo, nem Ribeirão Preto, é uma outra cidade, mas tudo bem, estamos todos conectados atualmente pela internet, não é? Então, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer esse convite da Embaixada da França no Brasil, nas pessoas do Vincent e do Roberto, para esse diálogo pioneiro entre as poesias as poesias contemporâneas do Haiti e do Brasil. Dois países que têm muito em comum, mas que não costumam olhar um para o outro, sobretudo no caso brasileiro. Também gostaria de agradecer, então, a presença dos nossos ilustres convidados, a Marie-Célie Agnon, que o Vincent já apresentou, e também o querido Ricardo Aleixo, poeta muito destacado, ambos poetas muito destacados e muito afinados com as questões do presente, as questões do nosso tempo. Então, sem mais delongas, eu vou passar diretamente às perguntas. Queria começar com uma pergunta para ambos vocês, então, tanto para a Marie-Célie quanto para o Ricardo, mas dirigindo primeiro a Marie-Célie. Então, primeiro a Marie-Célie responde, e em seguida ao Ricardo, tá bem? Marie-Célie, na série que se chama Poemas Sem Idade 2, Poèmes Sans Âge 2, que foi publicada na sua última coletânea de poesia, que se chama Femme de Terre Brûlée, que é esse livro aqui, né, publicado em 2016, que recebeu o prêmio Alain Grandbois, como o Vincent mencionou, e em português seria algo como Mulheres das Terras Queimadas. Nesse livro você tem um verso que me parece particularmente sugestivo. Você diz: não permitas jamais que o medo se assente em teus joelhos. Segundo a tradução que foi publicada na minha antologia Estilhaços, certo? Eu queria perguntar para vocês, nesses tempos de pandemia, como vocês têm feito para evitar o medo e respirar? Tem sido possível escrever poesia? Então, a Marie-Célie começa, em seguida o Ricardo responde. Então, fiquem à vontade para ler textos, ler trechos que interessam a vocês e também para reagir uma fala do outro, por favor. Bon, alors vous vous attendez à une réponse, j'imagine, Enrique. Ce que je pourrais dire, c'est que je crois que pendant cette pandémie, je n'ai peut-être pas écrit de la poésie, mais j'en ai lu. J'en ai lu, j'ai beaucoup lu. Au fait, dans les premiers mois, c'était difficile d'écrire parce que la peur, justement, était présente. Je crois que la peur, c'est l'une des choses les plus néfastes qui puissent exister pour nous en tant qu'êtres humains. Et il a fallu que je puisse mettre cette peur à distance pour ne pas la laisser envahir toute mon âme, tout mon être, pour me remettre à travailler. Et depuis que je me suis mise à travailler régulièrement, tous les jours, à écrire, à traduire, à raconter des histoires aux enfants, par exemple,
je sens que j'ai beaucoup moins peur. Elle a moins d'impact sur moi, cette peur généralisée. Alors, et je dois dire aussi que pendant des années, la poésie m'a toujours servi de compagne. Des fois, je me dis, sans la poésie, je ne sais pas ce que je serais devenue. C'est comme si elle m'a sauvée. Elle m'a sauvée en quelque sorte. Pas uniquement la poésie qui est publiée dans mes recueils, mais celle qui se trouve dans tous mes livres. Et cette manière de voir la vie au quotidien aussi. Parce que quand on est poète, il ne suffit pas d'écrire dans les livres. La vie, elle est entourée de poésie. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui me permet de m'émerveiller en quelque sorte. Voilà. C'est l'émerveillement qui me soutient dans cette épreuve qu'est la pandémie aujourd'hui. L'émerveillement dans un livre que je lis, l'émerveillement parce que le printemps va arriver bientôt, l'émerveillement parce que j'ai mis plein de plantes dans ma maison pour avoir l'impression d'être dehors. Vous voyez? Voilà. Ok. Muito obrigado, Mariceli. Agora, Ricardo, por favor. Boa noite a todas as pessoas visíveis e invisíveis. Uma especial saudação a Mariceli, é um prazer enorme falar desde... J'ai encore perdu Marly, malheureusement. C'est écrit French, mais je n'entends pas bien. Plus ou moins ce qui se passe, ce qui se dit. Je comprends más o menos, okay. Entiendo un poco. Peut-être si vous... Voilà, maintenant Oui. Ah, d'accord. Ah, d'accord. OK, ça va. Alors, j'ai compris que... Oui, il n'y a pas de souci. J'ai compris que Ricardo a salué. Je vous remercie, Ricardo. Oui, voilà. Il n'y a pas de souci. Posso continuar? Très bien. Ok. Quando, no ano passado, surgiram as notícias sobre a pandemia e o isolamento social, eu estava me preparando para mais uma temporada fora do Brasil. Já há alguns anos, eu tenho me apresentado em outros países, eu passo boa parte do meu tempo viajando pelo Brasil e por outros países também. Eu tinha uma temporada programada para os Estados Unidos, em abril. Depois, vários lugares do Brasil. E em outubro, eu estaria de novo na Suíça, pela terceira vez, participando de eventos de poesia. Eu fui tomado do mais vivo espanto diante do que significava a impossibilidade de movimentação. Eu não podia sair de casa, eu e todas as pessoas. Foi a poesia que me fez sair de casa. Quando eu tinha 18 anos, comecei a escrever poesia, foi por ela que eu pude conhecer outras cidades, outros estados, outros países. Porque eu pude me conhecer a mim mesmo. A poesia me deu essa possibilidade de conhecer a mim mesmo, por meio do encontro com outras pessoas por aí. Acontece que eu tenho, como um sujeito nascido em setembro, no dia 14 de setembro, sob o signo de Virgem, eu estou atravessado por um intenso senso histórico. Eu penso tudo a partir de um filtro histórico. Eu me dei conta de que a experiência negra no Brasil ela é um contínuo de problemas colocados de fora para dentro, de cima para baixo. Nós, os descendentes de africanos, fizeram a travessia do Atlântico
contra a própria vontade, não tivemos jamais um ano sequer de paz. Toda a experiência negra brasileira é pautada pelo medo e pela necessária superação do medo. Um exercício que eu fiz continuamente, desde o ano passado, e continuo a fazer, quando o medo ameaça tomar conta, é pensar nessa travessia transatlântica. O que significou para nossos ancestrais serem sequestrados em África, transformados em coisas dispostas geometricamente nos navios negreiros e despachados para lugares que não se podia supor quais seriam esses lugares. Isso faz parte da minha memória afetiva. Eu sou descendente de gente que fez esse caminho contra a própria vontade. Então, em algum momento, bastou comparar a minha situação de escritor, de poeta, de intelectual, que consegue dizer exatamente o que quer, e a situação dessas pessoas que me antecederam, para pensar que eu não tinha razão para temer nada. Hoje é assim que eu vivo. Eu não temo absolutamente nada, porque os que vieram antes de mim viveram situações muito piores do que as piores situações que eu vivo hoje. Eu estou falando do ponto de vista de quem consegue falar, de quem consegue dizer, de quem consegue vivenciar essa forma, talvez a mais elevada, de respiração a que damos o nome de poesia. É assim que eu me sinto. Não há tempo para medo. Uau, muito bonitas essas respostas de ambos. Acho que ambas as respostas nos trazem um pouco de conforto, né? É um conforto difícil, é claro, numa situação dificílima que é essa que a gente está vivendo, mas que tem uma relação muito estreita com a própria escrita, né? Com a própria composição da poesia. E nesse sentido, Ricardo, você adiantou completamente a minha próxima pergunta, mas eu vou insistir nela, vou colocar também, e vou querer ouvir o que a Mariceli diz, e depois, se você quiser de novo comentar, fique totalmente à vontade. E a pergunta é a seguinte: no ano passado, o escritor e cineasta malinês, né, do Mali, Mantia Diawara, que é um dos convidados da 34ª Bienal de São Paulo, né, que está em curso, ele afirmou que em 2020 a morte do George Floyd nos Estados Unidos ecoou mais do que qualquer poema. Nas palavras dele, o eco daquele sofrimento, não consigo respirar, né, que é a frase que o George Floyd diz, é um poema mais potente do que tudo o que eu já escrevi ou que qualquer um tenha escrito. E aí eu queria perguntar para vocês em que medida justamente essa violência sofrida pelo povo negro, historicamente e ao redor do mundo, e que é resumida nessa frase do George Floyd, eu não consigo respirar, se relaciona com essa nossa situação de pandemia em que nós temos milhares de pessoas ao redor do mundo morrendo também sem conseguir respirar. Então a pergunta é, há algum ponto de conexão entre essas duas experiências? O Ricardo já respondeu, já adiantou bastante do que eu gostaria de ouvir, mas mesmo assim eu gostaria de colocar a questão. Então, por favor, Mariceli, em seguida o Ricardo. Bon, bien entendu, dans ce que vous proposez, il y a différentes manières d'appréhender ce que nous vivons en tant que peuple, que ce soit ici ou ailleurs. Cependant, ce qui m'a le plus frappé lorsque cette pandémie a débuté, c'est de voir je dirais pas d'un côté l'insouciance, mais cette légèreté avec laquelle les responsables gouvernementaux dans beaucoup de pays ont abordé la souffrance, et légèreté et indifférence, je dirais.
quand on pense par exemple à la France, qui est un pays que je connais très bien, mais quand on pense à la situation dans laquelle vivent les masses populaires et les pauvres dans j'allais dire les bidonvilles, mais quelquefois on a l'impression qu'ils vivent dans des bidonvilles littéralement dans certains endroits. Les gens vivent dans des appartements, mais parfois tellement exigus, tellement où il y a tellement de gens, et on comprend que dans certains quartiers, les gens mourraient plus. On a la même situation aux États-Unis aussi, où on sait que ce sont beaucoup de latino-américains et de noirs qui meurent dans les endroits, enfin en Californie, à Los Angeles, à tous ces endroits, et tous ces gens-là sont pratiquement balayés littéralement par le système. D'une part, à cause de l'accès aux soins qui n'est pas enfin, garanti pour tous ces gens, parce que lorsque vous n'avez pas une assurance, un énorme pays comme ça qui dépense tellement d'argent dans tant de choses, entre autres pour faire la guerre, vous voyez, la guerre à d'autres peuples, ne peut pas garantir, des soins de santé adéquats à sa population. Moi, personnellement, je me suis senti très, très offensé et je me suis senti, comme si le monde se rétrécissait autour de moi. Et quand le monde se rétrécit autour de vous, c'est un garrot que vous avez autour du cou. Et c'est évident que vous allez avoir du mal à respirer. D'ailleurs, j'ai écrit un très long texte là-dessus, vous voyez, où je questionnais le regard que j'ai aujourd'hui sur mon petit-fils qui a 5 ans. Et je me rends compte que ses parents sont en train de mener les mêmes guerres, les mêmes luttes que j'ai menées, moi, toutes ces années, pour aider mes enfants, dont j'ai 2 garçons, à se tenir debout dans une société où on voudrait voir les gens à genoux. Vous voyez, bien entendu, le Canada, ce n'est pas le pire endroit pour vivre ni élever ses enfants, mais ce n'est pas l'Éden non plus, vous voyez, et il y a des luttes à mener. Enfin, j'ai perdu un peu le fil de la question, mais dès qu'on parle de cette situation de George Floyd et de cette pandémie, moi, je reviens à tous ces gens qui sont dans l'impossibilité d'avoir même les gestes essentiels pour se protéger. Quand vous êtes dans un appartement où vous vivez 5-6 personnes en même temps, vous voyez, quand vous devez aller travailler dans 2-3 endroits pour soigner des personnes, parfois, les gens qui vont soigner les personnes âgées ici, au Québec, au Canada, on les prend le matin dans un autobus. Ils sont payés 12 $ de l'heure. Ils finissent de faire ce quart de travail et ils vont en faire un autre. Et c'est comme ça que les gens se sont infectés les uns les autres. Et je pense que c'est de l'inconscience, ça me dépasse tout simplement. Alors, vous voyez que j'ai perdu le fil de votre question, mais voilà, je pense que j'y ai quand même répondu. Enfin, je ne sais trop. Oui, c'est vrai que c'est sim, vrai. Com certeza, respondeu sim. Você respondeu sim. Então, sem mais delongas, vou passar para o Ricardo. Depois a gente retoma esses assuntos que são mais difíceis e que nos trazem tantas questões, enfim, tantas problemáticas, né? Vamos ouvir o Ricardo. Eu penso que perder o fio da meada, que não saber mais para onde se está direcionando um determinado discurso é sinal de saúde num momento como o que atravessamos. Quando eu falo que não há tempo para ter medo, não há tempo para ter medo daquilo que querem que tenhamos medo. Mas temos desafios como talvez nunca tenhamos tido. Nós, a única espécie que pôde se definir a partir de um nome, né? E ainda definir as outras. Nós somos os humanos. Os outros são os não humanos. Essa espécie ainda não se deu conta de que está, talvez, em seus momentos terminais. Porque toda situação de medo imposta àqueles que não fazem parte dos grupos hegemônicos, ela se volta agora contra toda e qualquer pessoa que se define como humana. Ninguém está salvo de nada mais.
quando o Achille Mbembe fala de um devir negro, talvez ele esteja falando, o filósofo Achille Mbembe, talvez ele esteja falando disso. Hoje, todos somos virtualmente negros, no sentido de que essa experiência de privação do direito a um ar limpo, a um ar puro, ela é extensiva a toda a gente. Durante séculos, foi possível ignorar as condições de vida, tanto das pessoas escravizadas quanto de seus descendentes. As subcondições de vida, se é que podemos chamar de vida, aquilo que se dava nas favelas. Eu estou falando aqui, quando eu estou num lugar que não é exatamente Belo Horizonte. Isso aqui já é a saída, já é o extremo norte de Belo Horizonte, a periferia de Belo Horizonte, um lugar para onde eu vim com 9 anos de idade, um conjunto habitacional criado pela ditadura civil-militar, de 64 a 85, 556 famílias entre pobres e miseráveis, maioria negra, inclusive a minha família, foram despejadas aqui sem as mínimas condições de infraestrutura. Uma escola muito precária, ruas sem calçamento, ônibus a 1 quilômetro de distância. É disso que eu estou falando enquanto um contínuo, enquanto algo que para nós, população negra brasileira, é o de sempre, é o que sempre houve. Daí eu poder afirmar que não há tempo para medo, porque não podemos ter medo quando, na década de 1970, veio a epidemia da meningite. Não dava para se paralisar de medo. Quando emerge toda a questão de AIDS, HIV, também não havia tempo para medo. E nós sabemos que a maior parte da população que vai ser contaminada por toda e qualquer doença é a população negra. É sempre a população negra. Os piores lugares são ocupados pela população negra. E aí eu me lembro sempre com muito amor de uma frase da líder camponesa Maria Alves, de Alagoas, que foi assassinada em 1984 pelo latifúndio de seu estado. Perguntaram para ela, 1 ano antes de ela morrer: a senhora não tem medo? No caso, a pergunta era: a senhora não tem medo de enfrentar tão diretamente os donos do poder? E a resposta é esta: medo nós tem, mas não usa. Ou seja, não há nem tempo de usar o medo, porque é preciso garantir o prato de comida do dia seguinte, é preciso garantir o sono tranquilo, é preciso impedir que as crianças vejam os cadáveres na porta de casa, é preciso desviar aquele lixo que vai impedir a respiração. E isso agora é extensivo a toda a gente, não é mais algo que afeta apenas a população negra brasileira e a população indígena brasileira também. Todas as pessoas, por mais que não se sintam ameaçadas pelo que está acontecendo, estão ameaçadas. É a espécie humana, a espécie dita humana que está ameaçada pelo modo de vida que veio sendo praticado nos últimos milênios. Não estamos falando de ano passado para cá, não. Estamos falando de milênios. É disso que estamos falando. E, do meu ponto de vista pessoal, estou falando de uma disposição que é individual. Eu quero ser daquelas pessoas que, assim que tivermos alguma condição de respiro, eu quero estar do outro lado, estendendo a mão para quem precisa. Daí eu me impedi de ceder ao medo, de ceder ao desalento, de ceder à falta de perspectivas. Eu quero estar lá do outro lado para estender a mão para quem estiver nesse empenho de chegar ao outro lado.
Maravilha, Ricardo. Linda resposta também. Essas respostas têm engrandecido, acho, o debate assim, com uma força, né, com um vigor impressionante. Eu queria te fazer uma pergunta agora, ligada a isso que você está dizendo, uma pergunta direta para você, Ricardo. E no seu poema Não Totalmente Francesa, que é um poema que está no livro Pesado Demais para a Ventania, né, que é uma antologia poética do Ricardo, que foi publicada pela editora Todavia em 2018, e nesse poema, do qual eu gosto bastante, você menciona vários escritores de língua francesa, muitos deles, ou a maioria deles, negros, né, negras, e que não vêm justamente da França, da chamada França metropolitana, né, e sim de territórios periféricos dentro da francofonia, né? Você cita, por exemplo, os martinicanos Césaire, Fanon, Chamoiseau e Glisson. Você cita os guianenses, nossos vizinhos, Henri Salvador e Léon Damas. E você cita o haitiano Rony de Pesca, que é um dos meus poetas favoritos da vida. Eu também. Também se encontra na minha antologia Estilhaços, ao lado da Marie Célie. E eu queria te perguntar mais rapidamente, se é que é possível tratar desse assunto mais rapidamente, qual é a importância para a poesia brasileira de dialogar com esses autores que são francófonos, mas que não são totalmente franceses, aí para usar a sua expressão? Essa frase, não totalmente franceses, ela tem uma ironia que salta aos olhos e que remete às postulações de Jean-Paul Sartre a respeito da poesia da negritude. Duas coisas que me chamam a atenção ali. O alerta de Sartre quanto ao teor desses textos, quando ele pergunta: o que esperáveis ouvir dessas vozes negras, dessas bocas negras, quando elas se abrissem? Palavras de louvor? Uma questão é essa. Então, o Jean-Paul Sartre ele defende o direito à indignação desses poetas, o direito à ironia, já no limite com o sarcasmo, e isso me parece muito forte nessas poéticas. A outra coisa é, quando ele fala, especialmente de Aimé Césaire, ele fala do quanto nenhum outro poeta colaborou tanto para a renovação da língua francesa, da língua poética francesa, quanto Césaire. Isso me tocou muito. Eu era pouco mais que um adolescente quando eu entrei em contato com essas poéticas. E isso me ajudou a encontrar um lugar na poesia brasileira. Eu que não queria esse lugar da poesia negra. Eu que não acredito numa poesia brasileira. Eu queria um entrelugar. Eu não sabia que era entrelugar o termo que eu deveria usar. Mas eu sabia que eu queria uma outra coisa. E essa outra coisa me veio por meio, entre outras hipóteses de leitura, me veio muito por meio desses poetas que você mencionou. Uma ideia de deslocamento contínuo. Imagina pensar o impacto sobre o adolescente que eu era, de um René Depestre, de um Césaire, de um Glisson, poetas que todo o tempo transformam, mais que transformam, entendem o poema como um espaço topológico. Não é só o espaço geográfico, ele é topológico, ele é geopolítico, ele é um espaço de deslocamentos, de perspectivas, de visadas. Tudo isso me formou, tudo isso me forma, tudo isso me informa muito. E o poema, mencionado por você, não totalmente francesa, remete a essa situação. Entendi. É muito interessante que você fale desse aspecto topológico, dessa poesia
que eu vou chamar de poesia antiliana, né, mas que também tem componentes aqui no nosso continente sul-americano, também tem poetas africanos que fazem parte, né, desse mundo da francofonia, poetas asiáticos e assim por diante. E isso me faz lembrar justamente do poema, que é um poema fundador para alguns, né, não só da negritude, mas também dessas literaturas de expressão francesa, né, que é o Cahiers d'un retour au pays natal, né, o Diário de um Retorno ao País Natal, do Césaire, que faz justamente essa colocação do lugar, do país, como uma instância primordial, né? E aí eu queria aproveitar o gancho dessa sua fala, muito bonita, Ricardo, para colocar a última pergunta para a Mariceli. A gente não tem tanto tempo para continuar o debate, infelizmente. E queria aproveitar, depois a gente vai com as perguntas do público, a gente volta nos assuntos que nos interessam mais, né? Mas queria colocar uma pergunta, então, para a Mariceli, que obviamente tem muito a falar sobre esse assunto da francofonia, né? A nossa convidada que faz parte, né, como haitiana e quebequense, desse movimento de escritores que escrevem em francês de fora da França, da chamada França metropolitana, mas queria colocar da seguinte maneira. No seu poema que se chama Infância, né, Enfance, o primeiro desse livro que eu já mostrei, vou mostrar de novo, Femme de Terre Brûlée, você, Mariceli, você usa a expressão infância confiscada, que remete a metrópoles onde há grande miséria, e aí você cita, por exemplo, entre outras, Bangkok, Brazzaville, Porto Príncipe e o Rio de Janeiro, né, Rio. Aí eu queria te perguntar, como você enxerga esse diálogo entre Haiti e Brasil, entre essas poéticas haitianas e brasileiras, né? O tema da miséria seria um ponto de encontro entre essas poéticas? Quais seriam outros pontos possíveis que você enxerga do seu lugar em relação a esse diálogo? Qual a importância desse tema? Enfim, gostaria de te ouvir um pouquinho sobre isso. Bien entendu, oui, je comprends très bien votre question, Henrik, c'est-à-dire c'est pas une question du Brésil uniquement. Bon, le Brésil, oui, le Brésil, cette histoire commune que nous portons tous les deux, nos populations. Moi, je dirais que la poésie nous met dans une posture éthique, bien entendu, c'est celle que l'on retient la plupart du temps, mais il y a cette posture politique que nous adoptons aussi comme poètes, cette posture qui parfois nous nuit en tant que poète. En tout cas, moi, je parle de moi-même, où je suis une écrivaine qui, bon, je fonctionne dans ce qu'on appelle une polyvalence créatrice, mais j'ai des romans qui sont considérés comme des romans très engagé et je me vois souvent confrontée à une sorte de culture du silence qu'il y a non seulement dans mon pays d'origine, mais un peu partout, et où ma poésie dérange, et où ma poésie et mes textes dérangent. Alors, mais cependant, quand on vient d'une population qui a toujours vécu au bord du monde, on ne peut pas se contenter d'écrire d'une poésie qui sort à peine de l'insignifiance. Enfin, c'est comme ça que je conçois mon travail, vous voyez. On ne peut pas se contenter d'écrire pour ne rien dire, en quelque sorte, quand on a le passé qui est toujours à fleur de peau. C'est comme ça que je vis ce passé. On ne peut pas se contenter d'écrire dans une espèce de vide idéologique en même temps. Vous voyez, alors tout ça me fait penser à la question précédente, lorsque vous avez parlé de, enfin Ricardo s'est beaucoup exprimé là-dessus. La poésie ne peut pas être pour moi uniquement une caisse de résonance du vide. Il faut que ce vide soit rempli et il est rempli avec la vie de nos populations. Vous voyez, c'est comme ça que je conçois la poésie, et le Brésil a sa place également dans cette poésie, vous voyez, qui ressemble en quelque sorte à ce que nous faisons. Personnellement, j'écris dans un contexte aussi où je fais face assez souvent à ce que j'appelle la misogynie ordinaire. Vous voyez, la misogynie ordinaire, et je fais face à une société qui est la société haïtienne, qui voudrait
qui espèrent toujours condamner les femmes au silence. C'est-à-dire, j'ai appris à utiliser la poésie comme un outil de lutte en quelque sorte. Et dans cette lutte, que ce soit des populations du Brésil, que ce soit des populations, je ne sais pas, du Paraguay, que ce soit des populations de la Guyane, elles ont leur place. Et c'est pour ça que mes livres sont toujours des livres qui se pratiquent, enfin, qui s'écrivent au singulier, mais également au pluriel. Et c'est que dans le texte Enfance, vous allez voir, en fait, c'est une géographie. Je ne dirais pas que c'est la géographie de la douleur, mais c'est la géographie de l'exclusion. C'est-à-dire, j'ai peint la géographie de l'exclusion. Et c'est ce que je fais dans mes textes en général. Lorsque je parle des femmes, j'ai parlé des femmes du Vietnam, j'ai parlé des femmes de la Palestine qui reviennent souvent dans mes textes. La Palestine, pour moi, c'est au cœur d'un problème, enfin, qui englobe le monde entier. Tant que cette question de la Palestine, de cette question de la spoliation ne sera pas réglée, il y a beaucoup de choses qui ne seront pas réglées. Enfin, je vais mourir sans doute avant que ces choses-là ne le soient. Mais vous voyez, pour moi, c'est important que la poésie soit plus qu'un regard sur mon nombril ou sur le territoire d'Haïti qui, pour moi, n'a aucun sens si je ne le mets pas à côté des autres territoires où les gens se battent. La dignité humaine uniquement. Alors, est-ce que j'ai répondu à votre question? J'ai beaucoup de mal à le dire. Voilà. C'est important pour moi de vous expliquer comment, même dans cette prise de parole, je suis souvent confrontée à une situation où on trouve que qu'il y a des choses dont il ne faudrait pas parler. Haïti, c'est un pays, comme beaucoup d'autres endroits, où on est en train de vivre un phénomène de démémorisation. Je ne sais pas si ce mot existe en français, mais la mémoire, on est en train de l'effacer littéralement. Vous voyez, quand on pense que la question du duvalierisme n'a jamais été soulevée dans ce pays-là, et qu'aujourd'hui encore, 30 ans après, on se trouve en plein dans le duvalierisme. Alors les textes comme ça, ils dérangent. Ce n'est pas une position... Comment dire, ce n'est pas une position confortable, la position du poète aujourd'hui. Et dans cette position inconfortable, parfois on sous-estime même, on n'a pas une image tout à fait claire de qui sont ceux qui peuvent vous soutenir. Parce qu'il y a des gens qui veulent vivre une vie confortable et qui sont peut-être aussi poètes et écrivains, et qui vous en veulent de cette prise de parole. Vous voyez, je trouve qu'il faut être très clair là-dessus également. Très clair. Sur les alliances qui se font, les alliances, les conventions sociales dans lesquelles les gens se perdent. Et quand vous arrivez avec aussi direct et aussi qui remet les choses en question, ça dérange. Alors, en tant que poète, nous devons mener différentes batailles. Mon collègue Ricardo doit comprendre ce que je veux dire par ces différentes batailles que l'on mène, parfois même au sein même des cercles de poètes. Ça, je tenais à en parler. Entendi, Mariceli. E acho muito digno dizer isso e trazer essa questão nesse debate, particularmente nesse debate sobre o tema de respiração, né, na poesia haitiana e na poesia brasileira, porque isso tem a ver com respiração, isso tem a ver com tomar fôlego para justamente enfrentar essas batalhas em diferentes frontes, né? E acho muito bonito, como leitor da sua poesia e da poesia do Ricardo, acho muito bonita essa dimensão de denúncia que ambos vocês trazem nas poesias, nos livros de poema, essa dimensão de que a Mariceli vinha falando, então, da denúncia, por exemplo, das situações profundamente dolorosas e de sofrimento que as mulheres vivem também ao redor do mundo. Ela mencionou, por exemplo, a Jordânia, né? Tem um poema muito bonito do livro Femme de Terre Brûlée, de novo, que trata dessa questão
do sofrimento das mulheres na Jordânia e em muitas outras partes do mundo, inclusive no Brasil, inclusive no Canadá, né? Também é interessante que a poesia do Ricardo fala, por exemplo, do sofrimento e da sujeição dos trabalhadores aqui em Minas Gerais. Acho isso muito interessante também. É um outro lado da questão, né, que é um problema muito brasileiro, que é essa questão da mineração, das condições de trabalho a que são submetidas esses trabalhadores, né, e que também me faz lembrar um poema da Nahi Seri, que fala sobre um coupeur de canne, um cortador de cana no Haiti. Ou seja, existem diálogos que se estabelecem nessa trama de poéticas entre essas figuras que são próprias de uma denúncia, e acho que vocês são plenamente potentes nessa posição de denunciadores de mazelas sociais, denunciadores de questões que são sensíveis. E, para mim também, eu concordo plenamente com a Nahi Seri, é importante encampar essa luta, mesmo dentro dos círculos da poesia, né? E trazer essas questões, que são questões primordiais, para dentro do poema, para dentro do verso. Então, gostaria de agradecer muito aos dois por essa primeira parte do nosso debate, que foi tão rica e que dá vontade de continuar por tanto tempo. E agora gostaria de abrir ao público para saber se alguém tem alguma questão que gostaria de perguntar, seja ao Ricardo, seja na Nahi Seri, seja aos dois, para que a gente possa terminar o nosso debate, então, de maneira ainda mais dialógica com todo mundo. Vamos ver um minutinho. Je vous remercie. A gente que tem uma pergunta aqui no chat que talvez vou ler em francês. É uma pergunta do Leo, acho que para as duas pessoas. Vous parliez à l'instant de caisse de résonance. Eu posso ler a pergunta. Você pode ler? Ótimo. Pode ler, Marli, pode ler, se você quiser, em português. Ok. Quel est le lien entre... Eu posso ler em português, então, a pergunta, e para o Ricardo, e para quem não entende o português, para quem não entende o francês, e aí a Marli talvez possa ler em francês para a Nahi Seri, ou a Nahi Seri pode ler no próprio chat. O Léo pergunta, ele diz assim, vocês falavam agora há pouco, então, de uma caixa de ressonância de poesia, né? Trata-se, justamente para vocês, de escrever para poder respirar ou de escrever para permitir essa respiração aos outros? Deu para entender a pergunta, Ricardo? Deu. Eu diria que está entre esses dois polos. Como eu defino poesia como respiração, é o entendimento de que a respiração do poeta, da poeta, é a respiração do mundo, é o mundo que está respirando. Porque o que é fazer um poema, se não instaurar um mundo? Um poema é um mundo, um poema não é uma explicação do mundo, uma interpretação do mundo. O poema é um mundo. Portanto, quando cada poeta respira sob essa forma elevadíssima, que é a respiração, é o mundo inteiro que respira. Moi, je dirais qu'il n'y a pas... Enfin, en général, j'aime toujours moduler ce que je pense. Je ne pense pas que c'est la vérité absolue, c'est-à-dire mais j'ai mon point de vue qui rejoint celui de Ricardo dans le sens où quand j'ai parlé de caisse de résonance, j'ai parlé de caisse de résonance du vide. J'ai dit que pour moi, un poème ne peut pas se contenter d'être uniquement la caisse de résonance du vide. Il faut que le poème ait une consistance. Enfin, c'est comme ça que je conçois la poésie. Et cette consistance, c'est la vie, en quelque sorte, qui me la donne. Les élèves, je fais beaucoup d'ateliers scolaires et ils me demandent souvent, mais d'où vient votre inspiration? Et je leur explique que c'est le monde qui me donne les textes. C'est le monde dans lequel nous vivons qui me les donne. Et quand on parle du lien entre ce besoin, cette nécessité de respirer, mais qu'est-ce qu'on serait finalement sans respirer? Et qu'est-ce qu'on serait aussi sans la poésie? Enfin,
Et je fais souvent le lien entre lorsque j'écris, de la nécessité de l'importance de la musique dans le rythme d'écriture. Et quelquefois, lorsque je dis aux gens que j'écris à voix haute, même mes romans sont écrits à voix haute, ils sont quelquefois étonnés. Mais c'est dans cette écriture à voix haute, il y a un souffle, il y a un rythme, il y a un souffle et il y a une musique. Vous voyez, ce n'est pas uniquement une figure de style, ce n'est pas uniquement une image, c'est quelque chose de réel. C'est-à-dire l'écriture, c'est tout le corps qui est en mouvement et pour moi, c'est quelque chose de très physique, l'écriture. C'est-à-dire je sens le texte dans mon corps en entier. Alors la respiration également est présente dans l'écriture. Alors voilà, c'est un peu comme ça que je le vis. Lorsque j'écris, c'est tout mon corps qui est interpellé finalement. Certo, certo. E isso é muito interessante, né? Até existe essa imagem, talvez um pouco romântica, da inspiração, né? Que vem, a gente depende da inspiração, justamente desse movimento respiratório para escrever, né? E mesmo que a gente não concorde com essa concepção romântica da poesia, há algo de tomar um fôlego, né? É um exercício físico mesmo, como você diz, Mariceli. E aí, nesse sentido, gostaria de fazer uma pequena provocação ao Ricardo, um outro poema dele que se chama A Doença como Metonímia, também do Pesado Demais para a Ventania. Até se você quiser ler, Ricardo, talvez seja interessante, você é um excelente leitor. Eu só queria comentar que você faz uma brincadeira no poema, então, com essa doença que os mineiros, duas vezes, ele brinca com a ideia de mineiros duas vezes no poema, que são aquelas pessoas nascidas em Minas Gerais, né, e as pessoas que trabalham com a mineração. Então, são mineiros duas vezes. E essas pessoas, esses trabalhadores, adquirem uma doença respiratória pelo fato de trabalhar na mineração. E isso tudo fica muito evidente no poema porque ele escolhe a palavra mais longa de toda a língua portuguesa e a gente fica meio sem fôlego tentando ler essa palavra. Ricardo, está na página 157, se você não estiver encontrando. 157. Então, eu gostaria muito de te ouvir ler. Acho que seria interessante para a gente retomar esse fôlego também. Eu só gostaria muito, te agradeço muito, Henrique, por ter trazido a lembrança desse poema. É um poema que me é muito caro, porque meus pais, Américo e Íris, que são as pessoas diretamente responsáveis por essa definição de rumo. Eu só sou poeta porque sou filho de Américo e Íris, pessoas que durante toda a vida demonstraram muita amizade pelas palavras e legaram isso a nós, filhos, minha irmã Fátima e a mim. E eles foram nascidos na cidade de Nova Lima, uma cidade muito próxima de Belo Horizonte, uma cidade cuja economia girava totalmente em torno da mineração. E essa frase, mineiros duas vezes, eu ouvi da minha mãe. Né? Mineiro, ela gostava muito de cantar uma música que falava assim, os mineiros de Minas Gerais. Então, Minas, tanto as minas quanto o Estado, não é? Essa circunscrição geopolítica. E aí o poema é assim: A Doença como Metonímia. Trabalhadores da São John del Rey Mining Company em Nova Lima, Minas, gabam-se de sua origem. Mineiros duas vezes. Mas desconfiam que viver é para nada. Morrem cedo antes de aprenderem, por exemplo, a soletrar pneumo-ultramicroscópico-silicovulcaniconiose, igual a silicose. Simplificam os que ficam. Lindo, né? Eu gosto muito desse poema, Ricardo. Eu também agora, desde o ano passado, moro também nessa região das Minas Gerais e para mim é muito interessante ver como você trabalha esse tema da mineração em contato com essas questões que a gente vinha falando antes, né? Então, essas mazelas sociais, enfim, esse descalabro que é a situação da mineração no Brasil. E acho que isso fica muito evidente, muito bonito no poema, justamente pela quebra das palavras, por esse ritmo, que é um ritmo
bastante partido, né, e que talvez tire o nosso fôlego quando a gente tenta pronunciar essa palavra enorme, que talvez, resumindo, possa ser silicose. E é muito interessante que você diga, simplificam os que ficam, né? Justamente, é uma brincadeira que me é bastante cara. Então, bom, vamos ver se o público tem mais alguma pergunta. Vincent, talvez? Eu já gostaria de agradecendo muito a participação de vocês, Ricardo e Mariceli, por esse debate tão instigante que dá vontade de continuar por muito tempo. Infelizmente, os nossos formatos aqui nos eventos dessa Semana da Francofonia são um pouco curtinhos, né? E a gente tem que respeitar o horário, até porque é uma programação bastante intrincada e tudo. Mas eu, pessoalmente, fico muitíssimo feliz, muito agradecido de ter duas pessoas tão eminentes nas poesias que vem representando, né, pelo menos nesse evento. Então, a Mariceli como representante dessas poéticas haitianas tão vastas, tão plurais. Ricardo também, embora tenha dito que não acredita em poesia brasileira, é um poeta brasileiro muito destacado e que vem tendo uma recepção à altura, justamente. Parece que temos mais uma pergunta. Temos tempo, Vincent, antes de encerrar? Temos tempo, sim, por favor. Se uma pessoa do público que tiver uma pergunta, podemos ouvir, por favor. Mara, Max, gostaria de fazer uma pergunta? Sim, boa noite a todos. Inicialmente, eu gostaria de parabenizar, né, Mariceli e Ricardo Aleixo, todos vocês, os dois pelas excelentes colocações e pelo engajamento de seus textos. Nos deixa muito felizes, porque a poesia, acho que é uma das formas mais sublimes de expressão, porque deixa todo um espaço de interpretação e que vai atingir o público de acordo com o grau de entendimento e de engajamento de cada um. Então, é um texto bastante aberto, a meu ver. E a minha questão surgiu a partir do poema do Ricardo, e por estarmos aqui num evento bilíngue, eu estou ouvindo uma parte em francês e outra em português. E a dúvida surge, como é que a tradução ela consegue conservar a essência da poesia e o estilo do autor? E a questão surgiu a partir da Duas Vezes Mineiro. Como manter esse jogo de palavras e todas essas ideias no processo de tradução? Merci. A Mariceli não quer falar? Posso falar primeiro, então? Você? Sim, por favor. Eu gosto muito de uma definição do poeta Robert Frost, de que poesia é aquilo que se perde na tradução. A definição, talvez a melhor definição de poesia que eu já tenha ouvido na vida seja essa. Aquilo que se perde na tradução. Porque a palavra essência, Nara, que você usou, talvez não se preste muito à poesia. Talvez a poesia não lide muito com essências. Embora um dos grandes poetas da alta modernidade, Ezra Pound, tenha definido a poesia como essências e medulas. Mas eu acho que essas essências e medulas não apontam para nada parecido com essencialismo, com alguma coisa que é original. Eu acho que a originalidade da poesia me parece que está ligada muito menos a uma origem, a algo fundante, ou a algo de novo, de muito novo, e mais a essa impossibilidade de definirmos qual que é o marco zero da poesia. Quando foi que a poesia começou? E o que é que definimos como poesia para dizer que ela teve um começo? O mundo, me parece, isso que a gente chama de mundo, me parece que é a própria definição de poesia. A gente consegue explicar o mundo? Talvez não consiga. Pessoalmente, eu não consigo e abro mão
da possibilidade de tentar explicar tanto o mundo quanto a poesia. Então, mundo e poesia me parecem análogos. Como traduzir algo que eu não consigo nem explicar? Eu que faço. Eu faço coisas que são chamadas de poemas e não consigo explicar o que são esses poemas. Como explicar a possibilidade de tradução disso? Eu gosto muito de me apresentar fora do Brasil porque, dada a barreira linguística, a audiência se volta totalmente para a granulação da voz, para o gesto, para o deslocamento, para a respiração, para a relação que eu tento estabelecer com ela, a audiência. O que menos importa na Suíça, na Alemanha, no México, é o que o poeta quis dizer. E, muito curiosamente, ao final das apresentações, parece que todo mundo entendeu tudo. Entendeu até aquilo que eu não sabia que estava posto no poema. Mariceli, você quer comentar a pergunta da Mara? Bon, au fait, je ne sais pas si ça rejoint un petit peu l'expérience que j'ai. Moi, c'est surtout, bon, avec la poésie, mais aussi avec les romans. Il m'est arrivé, moi, d'avoir peur de lire les analyses que l'on fait de mes textes parce qu'il y a quelque chose que je découvre là-dedans que je ne savais pas du tout que c'était là. Et puis, c'est comme si c'est une autre œuvre d'art qui est en train de naître sous mes yeux et puis ça m'effraie quelque part. Vous voyez, alors ça rejoint un petit peu ce qu'il dit, Ricardo. Et aussi, lorsque ce sont les enfants surtout qui vont me demander ça, parce qu'ils ont toujours l'impression que écrire, c'est quelque chose de tellement... Enfin, l'inspiration, mais d'où ça vient? Mais bien entendu, il y a des gens qui contribuent aussi à ce genre de trucs, comme s'ils sont un peu illuminés lorsqu'ils se mettent à écrire. Mais je leur dis, mais l'inspiration, elle m'est donnée, elle vient de ce monde, et puis bon, elle est voilà. Mais c'est vrai que ça te fait rire, Ricardo. Ouais. Non, mais c'est vrai que Muito bem, muito bem. Então, acho que nós podemos, a partir dessa resposta de ambos, encerrar o evento, né? Não sei se tem mais alguma pergunta, oui, mas vamos deixar para uma próxima ocasião. Espero que haja uma próxima ocasião que a gente possa dialogar uma segunda edição do evento, de novo com esses convidados tão especiais que nos ensinaram tanto, que falaram coisas tão interessantes sobre poesia. Embora eu tenha que fazer uma pequena defesa aqui, enquanto tradutor de poesia, que talvez, nem tudo se perca na tradução, mas isso é uma outra discussão, também fica para um outro dia. E é isso, gostaria então de agradecer mais uma vez a presença de vocês, Ricardo, Mariceli, toda a equipe técnica, a Marli fez um excelente trabalho como intérprete, e também aí toda a equipe de organização, aí nas pessoas do Vincent, da Fanny, do Roberto e de todos os outros apoiadores dessa série belíssima de eventos, que é o Ciclo de Devaneios, sediado, então, pela Embaixada da França do Brasil, com várias outras entidades parceiras. E é isso, gostaria de agradecer mais uma vez ao público também, que nos escutou até aqui, que nos acompanhou, que fez perguntas e que vibrou também com as falas desses nossos convidados. É isso, muito obrigado. Então, devolvo a palavra para o Vincent, que vai finalizar o nosso evento. Muito obrigado. Muito obrigado, Henrique, Ricardo e Mariceli. Obrigado pela essa respiração muito importante agora para nesse contexto em particular. Eu fiquei muito impressionado pela qualidade da conversa. Queria de coração agradecer a todo mundo. Acho que foi muito forte, muito impactante. E estou pensando com a minha equipe de talvez prolongar de algum jeito essa conversa entre o evento e outra ocasião. Já temos algumas ideias para precisamente conseguir prolongar um pouco essa conversa que foi muito boa. Então, agora eu vou finalizar esse primeiro
evento do Devaneios 2021. Vou agradecer de novo todo mundo, o público, o escritor do livro, Henrique, Mariceli, Ricardo, foi um prazer. Merci beaucoup. Et je vous dis à bientôt. Et à merci à vous tous. Merci. Obrigado. Et merci à Marli. Au revoir tout le monde. Au revoir Milena, Alessandra, Fanny, Marli, Ricardo, Enrique. Vous me manquez déjà. Au revoir. À bientôt. Obrigado, Marli, pela interpretação também. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Obrigado. À bientôt. Até breve.